Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Até que enfim saiu a portaria do Ministério da Cidadania regulamentando aí o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. E aí nesse vídeo, já com essa portaria estabelecida, então falando sobre as normas que os bancos devem seguir, eu quero fazer para você 3 simulações aqui. Para você que deseja pedir o empréstimo em até 10 vezes, ou seja, pagar 10 parcelas somente, para você que deseja fazer esse empréstimo para pagamento em até 12 vezes, e também para você que deseja fazer esse empréstimo para pagamento em até 24 vezes, porque a portaria deixou bem claro que o empréstimo poderá ser feito em até 24 vezes. Mas também quero mostrar para você o que o banco não pode cobrar para você de acordo com essa portaria, falar de algumas taxas, por exemplo. E por último, explicar que existe um documento muito importante que você terá que preencher de maneira obrigatória e o banco não pode deixar de te apresentar esse documento. Mas antes que eu entre nesse assunto aqui do vídeo, eu queria te perguntar algo e queria que você deixasse sua resposta para mim nos comentários. Você costuma pagar suas contas antecipado, antes de sair do vencimento, caso você, por exemplo, tenha o dinheiro antes? Se você costuma fazer isso, eu peço que você não faça mais isso, porque você está jogando dinheiro fora. E aí eu vou deixar esse vídeo aqui para você, com o link dele na descrição, para que você entenda por que você não deve pagar as suas contas aí antecipado, porque senão você vai estar perdendo dinheiro, ok? Mas então vamos lá para o nosso vídeo, mostrar para você como é que ficaria o empréstimo consignado feito em 10 vezes, 12 vezes, em 24 vezes, e o que o banco não pode cobrar de você e o que você precisa preencher de acordo com o Ministério da Cidadania na portaria 816. Eu vou começar por aqui. O que o banco não pode cobrar de você está lá no artigo 15, no inciso 5. Artigo 15, inciso 5 da portaria 816, que diz que o banco não pode cobrar de você TAC ou qualquer outra taxa administrativa, ok? Administrativa. Então, sabe aquela história de que alguns bancos, quando estavam fazendo o pré-cadastro, estavam cobrando para você tarifa de cadastro? Não pode. Ou taxa de cadastro? Não pode. Então, nenhum tipo de taxa administrativa poderá ser cobrada pelo banco ou financeira que esteja fazendo aí, liberando para você o empréstimo consignado, ok? Então, isso não pode ser cobrado de maneira nenhuma. E eu falei disso aqui várias vezes no canal, mostrei para você que isso não pode ser cobrado e agora está bem destacado na portaria 816. E existe um documento muito importante que você precisa preencher. Esse documento está lá no artigo 8º, ok, da portaria 816, que é um questionário sobre educação financeira, ok? Questionário sobre educação financeira. E lá nesse questionário você vai responder algumas perguntas e isso o banco deve te entregar e entregar aí para o Ministério da Cidadania quando ele for fazer a verbação. Ok, ele precisa digitalizar isso. Então você vai ter que preencher esse questionário e esse questionário tem perguntas do tipo: você está ciente de que você vai pagar mensalmente esse valor que está dentro do seu orçamento? Você está ciente que você não precisa fazer esse empréstimo? Então é um questionário que eu achei bem interessante, porque a pessoa vai ter que preencher e tomar consciência daquilo que ela está fazendo ali, ok? Então vamos lá para o item 1 do nosso vídeo, que é como fica eu fazendo em 10 vezes, 12 vezes ou em 24 vezes. Eu já peço que você deixe nos comentários o banco liberando em 10, 12 ou em até 24, ok? Liberar só em até 24 vezes, qual delas você faria? Em 10, em 12 ou em 24? Lembrando que a parcela você sabe que pode chegar até 160, por quê? Porque é só até 40% do seu benefício, ok? 40% do seu benefício. A taxa de juros, você já sabe, ela não pode ultrapassar 3,5% ao mês, ok? 3,5% ao mês e 3,5% ao mês. Eu até tinha dito para você que a taxa aí, talvez pela Caixa Econômica, quando divulgou aquela taxa de 3,6 para empréstimo negativado, que o Ministério da Cidadania poderia até talvez utilizar essa taxa de 3,6 ou quem sabe um pouco menor. E acabou utilizando um pouco menor, 3,5. Só que lembrando, isso aqui é a
taxa de juros. E você tem o que nós chamamos de CET, que é o custo efetivo total. Esse custo efetivo total vai ser um pouco maior. Então, por quê? Porque ainda tem o IOF, certo? Então, essa taxa de juros de 3,5% vai ser um pouquinho maior devido ao IOF, mas não poderá ser maior, por exemplo, com a cobrança de TAC ou de qualquer outro tipo de taxa administrativa. A única taxa que é a mais vai ser, no caso, o IOF, então isso aqui deve subir para 3,6%, 3,7%, 3,8% no máximo, ok? Mas eu vou fazer considerando a taxa de 3,5%, que é a taxa máxima que pode ser cobrada de acordo lá com a portaria. Lembrando, o 7 vai aumentar um pouquinho, viu? Então vamos lá. Se eu fizer em 10 vezes, doutor, quanto é que eu vou pagar de juros ao final de tudo? Se você fizer em 10 vezes de 160, você vai pagar de juros R$ 269,34. Significa dizer que o valor financiado, ele é de R$ 1.330,66, ok? Então, o valor financiado significa dizer que eu vou ter o valor financiado de 1.330, vai tirar o IOF, então pode liberar aqui para mim em torno aí de 1.250 conto, ok? Porque o IOF, ele não é liberado para você. Ele entra no valor financiado, mas não é liberado, ok? Sempre vai ter que tirar o IOF. Então, nesse caso, 10 parcelas de 160, com juros de 3,5%, eu pagaria 269 de juros e o valor financiado seria 1.330, então eu teria liberado em torno de 1.250 reais, ok? Agora, se eu fizer em 12 vezes, eu vou estar pagando de juros R$ 373,87 e o meu valor financiado será R$ 1.546,13. Significa dizer que o banco vai me liberar disso aqui em torno aí de R$ 1.500, ok? R$ 1.500 porque vai tirar o IOF. Então, não esqueça, o valor financiado, ele tem o IOF. Então, você tem que tirar aí uma média de R$ 80 devido ao IOF, o que vai sobrar para você em torno de R$ 1.500, R$ 1.450 liberado para você. Agora, se eu fizer, doutor, em 24 vezes 160, quanto eu pago de juros e quanto será para mim liberado? Então, vamos lá aqui mostrando para você. Se você fizer em 24 vezes 160, com a taxa de 3,5, não considerando que o IOF, eu vou pagar de juros aqui R$ 1.270,66. E o valor liberado para mim, o valor financiado vai ser R$ 2.569,34. Tirando o IOF, eu vou receber uma média de R$ 2.500 até R$ 2.480. Então, entenda uma coisa. O valor financiado é diferente do valor liberado. Por quê? Porque no valor financiado tem o IOF. IOF vai aumentar essa taxa de juros de 3,5 por causa do 7. Vai ficar um pouco maior. O 7 é a taxa de juros mais IOF, ok? E aí o valor financiado aqui é 2.569, mas tira o IOF, então você recebe uma média de 2.500 aqui por mês. Lembrando, quanto maior o seu prazo, maior os juros que você vai pagar, ok? Quanto menor o prazo, menor os juros que você vai pagar. E aí, você pretende fazer em 10, 12 ou em até 24 vezes, que é o máximo que o banco poderá liberar para você. Eu espero que você tenha entendido a diferença entre valor financiado, valor liberado, taxa de juros e o custo efetivo total. E não esqueça de preencher esse questionário de educação financeira. E fique alerta que o banco não pode cobrar de você TAC e nenhuma taxa administrativa. Lembrando que os bancos estão com o empréstimo suspenso no momento porque eles estão tendo que refazer todo o trabalho que eles fizeram antes, né? Aqueles contratos estavam com a taxa bem superior, por isso vai ter que refazer tudo de novo. E aí, quando algum banco trouxer aqui alguma disponibilização para contratar o empréstimo, eu já trago para você aqui nesse canal. Um grande abraço, doutor Equilíbrio, e até um próximo vídeo.